O vento não me derrubou, o medo não me parou. A guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida do teu trabalho. Ele cuida da tua vida, cuida dessa igreja, cuida da saúde. Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louva Ele que Ele cuida. Receba força, receba ousadia, receba equilíbrio, o som de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. E é nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louva Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim, Ele cuida de mim. Oh, glória! Nessa tarde, meus irmãos, Deus, Ele cuida de mim e de você, meus irmãos. Porque enquanto você adora Ele, meus irmãos, Ele cuida de mim e de você. Ele cuida da minha, da tua casa. Ele cuida da minha, da tua família, meus irmãos. E o vento, meus irmãos, pode até vir, meus irmãos, para querer derrubar a minha você. Mas aí você não vai cair, meus irmãos. Porque o vento vem, meus irmãos. Mas a gente até balança, meus irmãos, mas a gente não cai. Porque quando você estamos firmados na rocha, meus irmãos, o vento vem para querer derrubar a minha você, meus irmãos. Mas quando você estamos firmados na rocha, meus irmãos, quando você estamos alicerçados, meus irmãos, a gente não cai não, meus irmãos. O vento pode vir, meus irmãos, forte como for, mas aí você não cai, meus irmãos. Porque você estamos firmados na rocha, meus irmãos. E você estamos alicerçados, meus irmãos. A gente até pode balançar, meus irmãos, mas a gente não cai, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos e a paz do Senhor. Aqui que está falando a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 41 e o versículo 18. Amém, meus irmãos? Isaías, capítulo 41 e o versículo 18. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que o meu e teu deserto, meus irmãos, chegou ao fim, meus irmãos. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está fazendo jorrar água no meio do teu deserto, meus irmãos. Porque para tudo tem um tempo determinado, meus irmãos. Vai ter o tempo que você vai estar no deserto, vai ter o tempo que você vai estar no vale, sim, meus irmãos. Mas hoje, meus irmãos, chegou o tempo, meus irmãos, de mim e de você, meus irmãos, sai do deserto, meus irmãos. Porque o meu e teu deserto, meus irmãos, vai jorrar água, meus irmãos.
Porque Deus está dando a ordem, meus irmãos, para jorrar água no meio do teu deserto, meus irmãos. Porque o tempo de seca na tua vida acabou, meus irmãos. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está jorrando água no meio do teu deserto, meus irmãos. E o meu teu deserto essa tarde chegou ao fim, meus irmãos. O tempo de seca na tua vida chegou ao fim, meus irmãos. Porque nessa tarde está jorrando água, meus irmãos, no meio do teu deserto, meus irmãos. Porque você tem que florescer, meus irmãos. E você tem que dar fruto, meus irmãos. E você tem que gerar, meus irmãos. E é por isso, meus irmãos, que nessa tarde Deus está fazendo jorrar água no meio do teu deserto, meus irmãos. Porque chega de seca na tua vida, meus irmãos. Porque nessa tarde está jorrando água no meio do teu deserto, meus irmãos. Porque você tem que florescer, e você tem que gerar, e você tem que dar fruto, meus irmãos. E quando Deus chamou você, quando Deus escolheu a mim e você, meus irmãos, não foi para me enganar, meus irmãos. Foi para mim você gerar, foi para mim você dar fruto, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, meu teu deserto chegou ao fim, meus irmãos. Porque Deus está fazendo jorrar água no meio do teu deserto. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde e um ótimo final de semana.